Olá, olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos estreando o programa Sala Black, aqui no Facebook do Clube 28, em parceria com a MUNA, Associação de Mulheres Negras em Ação Raiazinga, com a produção da NER, da Nascimento Editora. As diretorias sentiram a necessidade de uma maior aproximação, trazendo informações, dicas e esclarecimentos aos nossos amigos, associados e simpatizantes, nesses tempos de isolamento social. Bem, para quem não me conhece ainda, meu nome é Rose Nascimento, sou jornalista, radialista, diretora de comunicação da MUNA, assessora de comunicação do Clube 28 de Setembro e diretora executiva da MER, Nascimento Editora. Agradeço a missão passada pela presidente Edna de Oliveira, do Clube 28, e Sônia Marai, da MUNA, para comandar esse programa, que será semanal e onde vamos falar sobre diversos temas. Hoje vamos ter como tema principal o biotipo e a escravidão, mas também vamos falar sobre a negritude, suas vertentes, como preconceito, racismo, origem e etc. Também falaremos sobre saúde mental, violência, nutrição, beleza, educação e como não falar de nós, mulheres, das nossas conquistas e superações. Inicialmente, nossas entrevistadas serão as diretoras do Clube 28 e da MUNA, falando sobre suas especializações, e logo após todas as nossas diretoras conseguirem fazer os seus programas, nós vamos convidar outras pessoas também das mais diversas áreas. Esperamos muito que vocês gostem dos nossos programas, participem, mandando perguntas às nossas entrevistadas, curtam, compartilhem com seus amigos. Todos os vídeos, assim que terminarem, vão poder ser vistos e revistos na sexta-feira seguinte, disponíveis no Facebook da MUNA e da Nascimento Editora. E como missão dada é missão cumprida, vamos começar o programa de hoje com a Sônia Marai, empresária no ramo da gastronomia, produtora cultural, presidente da Associação Liberdade de Campinas e presidente da MUNA Jundiaí, que vamos falar sobre o biotipo e a escravidão. Olá. Querida Sônia, boa noite, seja bem-vinda à nossa boa sala. Noite, Rose, tudo bem? Bem-vinda. Realmente me sinto assim, muito acolhida, muito querida, e é um prazer estar estreando esse programa maravilhoso que a MUNA e o Clube 28 vão estar desenvolvendo a partir de então. Na verdade, é uma missão muito grande, né? Estrear qualquer coisa, mas me sinto honrada. Que bom. Sônia, vamos começar então falando sobre como é interpretar o biotipo e a diversidade étnica no contexto brasileiro. Bom, a questão do biotipo, ela é bastante complexa, né? Eu diria complexa, acho que é a palavra que mais define. Porque nós, desde a nossa terra infância, ou seja, desde os nossos lares, nós ouvimos palavras pejorativas, tratamentos pejorativos ou com duplos sentidos, é tudo muito complicado, né? A começar do nosso cabelo, que sempre é chamado de pichain, cabelo duro, bombril, assolã, enfim, os mais diversos pejorativos, e que isso faz com que a nossa autoestima seja cada vez mais atarrachada. Mas o que as pessoas não sabem, e seria de importância suma, que a gente aprendesse isso desde sempre, nas escolas, desde o prezinho, sobre as nossas características físicas, que nos fazem diferentes, porém não nos fazem inferiores, muito pelo contrário, né? Porque quando eu falo do meu cabelo, eu estou falando de uma reação que a natureza proveu nas nossas cabeças, nos protegendo dos raios solares. Porque na África, origem da nossa etnia, no calor chega a fazer 50 graus, mas na madrugada esfria muito. Porém, durante o dia, nesse torre do calor, a natureza sabiamente foi lá e fez o quê? Encarapinhou o nosso cabelo.
ou seja, deixou ele bastante enroladinho de forma a proteger o nosso couro cabeludo desses raios solares para que o nosso couro cabeludo não fosse queimado. Bom, da mesma forma, eu posso falar do meu nariz, né? Nós negros, na nossa grande maioria, temos o nariz baixo com as narinas abertas, né? Mas aí vem os pejorativos, narigudo, nariz de fornalha e por aí vai. Mas é pela mesma razão. Esse torre do calor de 50 graus, ele precisa entrar no nosso corpo a 36 graus em média, que é a temperatura ambiente do nosso corpo. Mas isso tem que acontecer em fração de segundos. E de que forma que isso vai acontecer em fração de segundos? Com as nossas narinas mais alargadas, onde essa oxigenação é feita de maneira muito rápida. O que também faz com que nós negros tenhamos uma explosão muscular maravilhosa. Por que os velocistas, os grandes atletas, onde exige força física, são negros? Explicação está aí, dada. Os meus lábios são grossos, não sou beiçuda, não sou beiço de bater bolinho, não sou beiço de cavalo. Por quê? Eu tenho uma gordura aqui que protege os meus lábios, seja no frio ou no calor. Nós negros dificilmente temos feridas na boca no inverno, por exemplo, como estamos agora, né? Porque essa gordura térmica nos protege. Então, eu tenho os lábios mais grossos por conta dessa camada a mais de gordura que eu tenho. Poxa, mas eu sou preta, eu sou negra. Sim, a minha pele é escura, e é pela mesma razão, porque é excesso de melanina. E, na verdade, todos temos melanina. A pessoa clara de outra etnia também tem. Porém, pela sua origem, ela acaba não tendo essas células ativadas. É simples entender. A pessoa clara, quando ela vai à praia, imediatamente a pele dela começa o quê? A avermelhar e, por conseguinte, escurecer. Se ela tiver antecedentes negros, ela consegue ficar o que chamamos de morena. Porém, a pessoa que não tem essa origem afrodescendente, ela acaba ficando vermelha. Mas aí fala, eu me queimei. Não, querido, você não se queimou, ao contrário, a sua melanina, que estava ali adormecida, se ativou e te protegeu desses raios solares, fazendo com que a sua pele, de fato, não se queimasse. Porque o preto não reflete a luz do sol, consequentemente, queima muito menos do que qualquer outra cor. Isso tudo alavanca uma série de frustrações, né? Porque hoje, felizmente, com a evolução do tempo, com todas essas campanhas, um novo entendimento sobre o nosso ser e estar enquanto negro, nós passamos a assumir a nossa negritude sobremaneira, usando os cabelos blacks, cacheados, enfim, o que nos fortalece, eu acho, muito, né? Porque até então isso era uma coisa impossível. Por que por muitos anos, gerações e muitas outras, eu inclusive passei por isso, de alisar o cabelo com ferro quente, imagina se era possível, mas era a forma de entendimento que a gente tinha na nossa educação de se igualar à mulher branca. Até porque a sociedade impôs que ser bonito é ter cabelo liso, ser loiro, olhos claros, coisa essa que nós estamos bem longe dessa realidade. Porém, como eu disse, já não nos faz inferior. Por quê? Eu digo sempre, eu não tenho como achar ruim ser negra, eu não tenho problema com nada falando do meu biotipo. Meu cabelo eu posso alisar, escovar, não escovar, cortar, não cortar, black, não black, pintar, não pintar. A decisão é minha, né? A minha pele, eu posso estar ao sol, ao vento, à chuva, não tem esse problema. Como que eu posso achar ruim ser negro? Mas a sociedade inseriu na minha essência que ser negro não é legal, não é bonito. E a criança, ela vem ouvindo isso de casa, né? Eu cresci ouvindo tudo isso. Na verdade, até hoje eu ouço a minha mãe reclamar que o cabelo dela é ruim. Ai, que cabelo horrível, ai, que trabalho, ai, que não sei o quê. Sim, dá trabalho. Mas pergunta para a pessoa que tem o cabelo liso se ela também não tem trabalho para cuidar do cabelo dela.
entendeu? Então, nós crescemos com essas informações totalmente deturpadas, né? Eu te pergunto, se nós, desde o prezinho, aprendêssemos que o que difere a etnia negra de qualquer outra etnia é só a cor da pele, e, obviamente, os nossos traços, que são diferentes, mas que tudo isso tem uma explicação científica, inclusive, eu acredito que o amiguinho ao lado teria um outro olhar sobre mim, entendendo que a minha diferença não me faz inferior, e eu teria a minha autoestima extremamente elevada, sem dúvida alguma, né, Rose? Realmente, Sônia, nós, nós estamos vivendo hoje uma nova realidade das crianças negras, né? Porque as mães estão valorizando o cabelo das meninas, porque na minha época eu ia para o prezinho de trança, para o meu cabelo não armar. Então é muito difícil nós termos lá atrás, eu não me lembro de ter o bullying. Até eu tenho um grupo com 50, mais 50 amigos, e eles me perguntaram um dia, esses meus amigos de mais de 40 anos atrás, Rose, nós fizemos algum bullying com você? Eu estudava no SESI, você não conhece porque você é de Campinas, mas eu estudava no SESI, na Ponte São João, e eles chegaram para mim, agora há pouco, coisa de 2, 3 anos atrás, querendo saber se eles tinham feito algum tipo de bullying comigo. E, graças a Deus, não sofri, nessa época, nenhum tipo de bullying. Mas a minha mãe tinha a preocupação de deixar o meu cabelo trançado para que ele não armasse. Sim, eu Que, também né? passei por isso, né? E era uma coisa tão doída que eu tinha uma tia que só ela trançava o meu cabelo. Ela me prensava no meio das pernas dela, comigo sentada ao chão, e trançava de uma forma onde a gente não conseguia nem piscar depois. Aquilo doía, a gente ficava com o olho assim, ó, estatelado por dias. Até Parecendo que uma nega japonesa, né? oh, gente, que sofrimento! E que é pior, você não podia nem reclamar, né? Porque a obediência era ali, Exatamente. né? Você entendeu? Quanto sofrimento, né? E Ô, Sônia, hoje. deixa eu só interromper você para mandar um beijo para as pessoas que estão mandando aqui as mensagens, a Patrícia Fidelis, eu já passei aí na tela, a Sandra Silva, a Aline Carvalho, parabéns, meninas. Aí, a Oi, Aline, meninas lindas, tudo bem? Gracinha, a Aline e a Patrícia são também diretoras da MUNA, e também Sim, está chegando aqui a Simane. Eu sofri outra bastante grande com o pente parceira. quente, tá vendo? É, E a Aline está falando aqui para gente que minha mãe alisava meu cabelo, pois dizia que o meu cabelo armado dava muito trabalho, assim como a Sônia disse. Tá vendo como você vê, é e a difícil Lili, isso? a Lili tem belos E a cachos, Aline é bem pele clarinha, clara, com ela jamais certeza. seria identificada como uma mulher negra, e a mãe tinha essa concepção. Agora, você imagina as nossas mães, e que, além de tudo isso, é óbvio que ela tinha o cuidado de nos proteger. Então, de que maneira que ela fazia isso? Exatamente, escondendo o que eles chamavam de pichain, né? Os nossos carapinhas eram escondidos de alguma maneira, né? E a trança, de Com fato, certeza. era. Hoje, trança é moda, né? É ibope, é uma coisa muito legal, mas na época não era. Então, Verdade. fala, Rose. A Carolina, a Tânia Henrique chamando a Carolina para estar assistindo também. Vamos ver aqui o Luiz Antônio. Boa noite, Rose. Boa noite, Sônia. Boa Parabéns pela noite, live. Luiz. Obrigada, Luiz. Obrigada. O Vitor, conversa muito importante para os dias de hoje. Parabéns. Obrigada, Sim, filho. A porque gente. você vê que é tudo uma conjuntura. Nada nessa vida é isolado.
Porque se nós viéssemos numa trajetória de ter a nossa identidade reconhecida, valorizada, certamente o efeito seria outro hoje, né? E como eu já falei, felizmente a gente conseguiu caminhar um pouco e mudar isso, graças a uma luta, né? São lutas de grupos que vieram através do movimento negro, que paulatinamente foram expressando as suas ideias, fazendo a sociedade entender a importância do negro, independente da cor da sua pele, do seu cabelo. E hoje a gente tem resultado. Naquela época, eu achava que isso era uma forma muito agressiva dos negros imporem a sua verdade. Mas hoje eu entendo que, naquele momento, isso foi de extrema importância. E só estamos hoje com essa abertura, e ainda assim a gente está vivendo barbáries, né? A cada dia a gente vê uma e é uma coisa assim, hedionda, não tem palavras para justificar, para nos fazer entender por que hoje, século XXI, nós, seres humanos evoluídos, olha, quer mais evolução do que essa? Você está aí na sua casa, eu estou na minha, e dezenas, poderiam ser milhares de pessoas estarem nos assistindo simultaneamente, e a gente fala de preconceito, de racismo, entendeu? A questão toda é justamente isso. Eu defendo que a falta de informação é o grande instrumento do preconceito. Preconceito existe, sempre vai existir, racismo existe, vai sempre existir, mas a falta de informação, ela alimenta tudo isso. Por quê? É simples de entender. O mundo, e isso hoje cientificamente comprovado, nasceu na África. O legado do negro africano para a sociedade mundial é imensurável. Então, nós vamos falar assim, grandes impérios africanos, Mali, Nigéria, Angola, todos os outros. A cultura africana é riquíssima. A matemática nasceu na África, a despeito do que dizem ser na Grécia. A primeira escrita foi na África. O petróleo é na África. A tecnologia da ciência. Os negros africanos, antes de Cristo, já operavam cataratas e tumores no cérebro, sem ter nenhum recurso tecnológico. A astronomia, a primeira carta de Sírius, guiada pela estrela Sírius, a primeira carta de navegação nasceu aonde? Na África. E nós não sabemos de nada disso. Nem nós, nem a maioria das pessoas, porque são informações que não chegam até o nosso entendimento. Então, foi fácil. Agora, você acha que foi a troco de nada que mataram a nossa identidade? Claro que não. É simples de entender. É claro que não foi. Só nós é que não entendemos por essa falta de informação. Então, eu sempre digo que a educação é a base de tudo, ela tem que ser o motor central da evolução do negro na sociedade comum. Ela tem que ser. Mas não é só o negro. O não negro também tem que saber, para que haja essa troca de entendimento e de respeito, né? Não basta eu saber disso e o outro não saber da minha importância. Então, nós precisamos criar meios educacionais onde essa verdade venha à tona, onde essa verdade ela se torne de fato uma verdade incontestável, a ponto de que as pessoas sejam obrigadas a nos engolir. Eu sempre digo, não precisa gostar de mim, me respeite, porque antes de ser negra, de ser mulher, de qualquer coisa, eu sou um ser humano, e como tal, eu preciso ser respeitado. Então, falta essa visão humanista, né, principalmente, porque se ela existisse, as coisas aconteceriam de uma outra forma. Verdade. Sônia, vou dar uma pausa novamente para agradecer o pessoal que está aqui nos comentários. O Vicente de Paula Silva, muito bem. Patrícia Fidelis
comentou, eu via minhas amigas com pente quente, só eu achava que lindas, e elas ficavam bravas, dizendo que era mentira. A Ana Souza está falando boa noite. A Sandra Silva colocou uma coisa muito verdadeira para nós outros. Eu fiquei tão traumatizada na infância que até agora não consigo assumir o meu cabelo. Triste. Sandra, então vou mandar um recadinho para você. Amiga, se assuma, porque o nosso cabelo é lindo, é maravilhoso. E olha, quantas mulheres brancas tentam ter o nosso cabelo? Quantas? Prova disso é o permanente. Prova disso é cachear, prova disso é cortar, prova disso é trançar. Quantas querem? E você tem que se sentir maravilhosa, minha querida, todos os dias da sua vida. Por todas as razões que eu acabei de falar e por muitas outras que nós ainda iremos falar. Outro recadinho, agora esse aqui é muito importante, muito obrigada, minha presidente Edna Oliveira, acompanhando a live aqui Boa junto com a noite, gente. Edna, querida. Boa noite, presidente. A Cristiane Silva... Oi, vou fazer uma pausa falando da nossa amiga Edna, que é a nossa presidente benemérita da MUNA, porque ela é a grande responsável por eu estar aqui diante desse cargo, né? Eu não entendo como cargo, porque eu sempre coloquei para todas nós que não existe como eu diria, uma hierarquia de mandato, né? Existe uma comunidade de ações. Então, nós discutimos todas juntas de comum acordo, não tem eu, porque sou presidente, mando. Obviamente que às vezes a circunstância nos leva a ter algumas atitudes ditadoras, mas eu acho que não é o melhor caminho, né? E a Edna, que é uma mulher guerreira, batalhadora, que está à frente da presidência do Clube 28, é porreta. E, querida Edna, obrigada pela sua confiança e parabéns pela sua luta maravilhosa. A Edna é uma das pessoas mais batalhadoras que eu conheço. Sem dúvida. Mas muito obrigada, Edna, pelo convite de estar apresentando esse programa para vocês, a partir da Edna, a partir da Sônia, da diretoria. Então, eu me sinto muito honrada, realmente, em estar aqui trazendo um pouquinho de conhecimento através das nossas convidadas para todo mundo, né? Então, vamos continuar dando boa noite aqui e lendo os comentários. Cristiane Silva falando boa noite, minha comadre, seja muito bem-vinda à nossa Sala Black. O Vinícius, que eu vou até colocar aqui, usei boné até o fim do ensino médio, quase careca, com medo do meu cabelo ser feio demais, por não ser representado. Hoje em dia, não me vejo sem o meu crespo. Eu me sinto mais representado hoje em dia do que antes. Vinícius, parabéns. É isso mesmo. Parabéns para você de ter assumido o seu crespo. Diga só. Então, nós falamos da questão das mulheres alisar o cabelo. Os homens negros cortavam o cabelo baixinho, máquina 1. Ainda os pais faziam aquele risquinho aqui para dividir um cabelo que não existia, como forma de tentar igualar o seu filho a um menino branco, para ele ser motivo de menos chacota na escola. E é bem o que o Vinícius acabou de colocar, né? Certamente ele sofreu muito bullying por conta do cabelo. E que bom que ele amadureceu, se empoderou e entendeu que ele é essa pessoa, da cabeça aos pés, e ele está fazendo uso do biotipo dele, e que é maravilhoso. Agora tem a Tânia, concordo quando você fala que é falta de informação, pois trabalho na biblioteca e posso contar o número de negros que frequentam a biblioteca, ou seja, para empréstimos de livros ou de busca de informação. Então, essa informação, Sônia, eu sempre achei muito vaga na nossa comunidade. O negro acaba não se informando e acontece isso. Ele simplesmente ele vai engolindo o que a sociedade opressora quer que a gente engula. Então, a partir do momento
que o negro se informar, o negro fazer a sua lição de casa, acabou. Ninguém vai mais continuar colocando nada garganta abaixo. Você Mas, concorda comigo? Rose, em partes, sabe por quê? Porque o nosso acesso à informação é tão deficiente quanto é da pessoa branca. Vamos falar brancos e pretos, sendo que dentro do grupo de brancos nós teríamos os amarelos, teríamos outras etnias, mas vamos aqui globalizar como brancos e pretos. Tanto para nós quanto para eles, esse acesso à informação é extremamente deficiente. Através da CIA Liberdade, nós fazemos formação para professores. E muitas vezes atendemos públicos de universidades, e muitos professores também não são só magistrados, mas têm aí as suas especializações, outras formações, enfim. A gente pega, por exemplo, professor de história. Ele fez história. Ele não sabe do que eu acabei de falar do cabelo do negro. Olha, quantos anos ele ficou numa cadeira? Ele aprendeu todas as identidades, menos a nossa negra. Você entendeu? Ele aprendeu sobre todas as nações, menos a principal delas, que é a África, não menosprezando nenhuma outra, porque cada uma tem a sua peculiaridade. Mas a que move a sociedade brasileira e que traz todos os requisitos, como eu já falei, todos os legados, é a África. E ele não aprendeu, quiçá nós. Você lembra a nossa cartilha? E é o que é até hoje, né? Você pega lá, só fala da escravidão. É como se nós tivéssemos aportado de algum lugar, de outro planeta. Então, como é que nós podemos nos empoderar da nossa história se nós não temos acesso a ela? A minha mãe tem 88 anos e o meu avô era um sábio, mas era um sábio que andava assim, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor, e pronto, é cabeça baixa o tempo inteiro. Nós aprendemos que nós não podíamos olhar no olho do outro, que não fosse o negro. A submissão é sobremaneira. Então, é por isso que eu digo que a educação precisa criar meios de trazer novos livros, novas informações, novas instruções, de forma que isso seja acessível à comunidade num todo. Porque aí sim nós vamos construir pontes para colocar um fim no racismo? Não, mas fazer com que ele seja diminuído de maneira sensível, que a gente possa sentir literalmente na pele que o racismo é uma coisa que está fazendo parte do passado e que não esteja tão premente na nossa vida. Porque, gente, como é que é todo dia você abrir o jornal e agora virou moda, né? Polícia pisar em pescoço de negro. Parece que eles estavam esperando. Puxa, acho que eles nunca tinham se atinado que no Brasil era possível fazer essa barbárie, porque olha os casos que a gente tem visto ultimamente na mídia. Então, é uma coisa absurda. E não é só a agressão do policial contra nós negros, né? Nós sofremos discriminação o tempo inteiro para usar um elevador social. Quando a gente entra numa loja, é atrás da gente que o segurança vai. As pessoas falam, mas é mania de perseguição, é mimimi de preto. Gente, não é mimimi de preto. Eu, enquanto negra, se eu falar de mim particularmente, e assim, eu sempre apertei o botão do dane-se preconceito, eu vou te contar poucas histórias onde eu vivi isso na minha pele, pelo menos de maneira explícita, não. Começou que quando eu era criança, eu ia para a escola, eu era muito boca suja, né? Então me chamava de pretinha, imagina a resposta que eu dava, nada educada, né? Já mandava logo procurar a mãe. Porque eu também não tinha essa informação, eu só me sentia humilhada, mesmo tendo orgulho de ser negra, que eu sempre tive, desde o dia que eu nasci. Se eu tiver que nascer mais 20 vidas, eu quero ser negra, entendeu? Mas nem todo mundo tem essa potencialidade de se safar, né? As pessoas, às vezes a menina deixa de ir para a escola, porque ela vira chacota. É mais fácil fugir do problema. E se ela não tem uma estrutura familiar,
alicerçada por trás, que faz ela ter esse entendimento do empoderamento da identidade dela, ela não vai conseguir mudar. E como que ela vai conseguir isso quando abre o livro, tá lá um zumbi beiçudo, pesudo, olha eu sendo pejorativa, porque é assim que ele está lá, beiçudo, pesudo, feio de doer. Aí tem lá o Bandeirantes, na sua magnitude, com sua capa, com a sua espingarda, o seu chapelão. Quem que o menino negro quer ser? O zumbi ou o opressor? O opressor. Independente da Claro. riqueza da história do zumbi, do legado que ele nos trouxe, da importância que ele teve na nossa história, ele não quer, porque não é a referência para ele, ele não entendeu, ele não sabe quem é. A menina, hoje, a menina branca quer a bonequinha preta. Hoje, a menina preta também quer a bonequinha preta, mas e antes? Eu não queria. Parecia um monstrinho. É óbvio que eu queria loirinha, né? Até porque me ensinavam que a Barbie loirinha que era o must. Você entendeu? Essa que é a Sim. dificuldade. Não é a falta de interesse, é a falta de acesso que não nos proporcionaram. Sônia, tem muita gente aqui comentando. Eu tô, só para não te cortar, eu estou colocando aqui na frente. Agora, a Edna está colocando aqui para que sejamos esse porte de conhecimento e reconhecimento. Essa Quero ponte. agradecer aqui a todo mundo que eu já fui fazendo. Essa ponte ou essa ponte? Ponte. Essa ponte. Então, eu quero agradecer a todo mundo que já está escrevendo aqui. Conforme for, se a gente não conseguir responder no vídeo, eu vou estar colocando aqui embaixo nos comentários, que vai aparecer para vocês. Mas muito obrigado desde já da interação com todos vocês. Vamos lá, Sônia, vamos falar de um outro assunto agora? Vamos. Que eu acho que é pior do que o biotipo, né? Vamos começar falando como interpretar. Não. Vamos falar sobre a escravidão. O que ela exerce, a influência que ela nos exerce nos dias de hoje, para nós brasileiros, principalmente. Então, eu vou pegar um gancho do que eu acabei de falar. Quando fala de escravidão, e falando de nós negros, dá a impressão que um dia uma nave aportou de algum planeta, abriu-se as suas portas e um monte de pretinhos saiu caminhando. Eis que somos nós, né? Porque nunca ninguém nos fez entender o antes. E o antes é esse legado que eu estou dizendo que a nossa grande África nos proporcionou. Porque nós éramos príncipes, rainhas, nós éramos reis, todo o legado nosso de tecnologia, de ciência, de cultura, musical, isso não veio conosco no navio negreiro, né? As poucas vidas que aqui chegaram foram tratadas como animal. Porém, diante dessa falta de informação, é importante entender, e há quem conteste, mas é uma realidade, e não é uma forma de simplificar a escravidão, porque você não tem como simplificar o que você paga com o sangue da sua pele. É impossível. Eu não estou tornando simples. Eu estou fazendo entender que, infelizmente, escravidão é uma cultura. É uma cultura. O que é a escravidão? É uma prática social onde um ser humano assume o direito sobre outra pessoa. Ele faz daquela pessoa sua propriedade. Porém, também não nos ensinaram que a maioria dos povos do mundo foram escravizados. E não houve só escravos
negros, houveram escravos brancos. Se você pegar na época de Meca, por exemplo, o escravo era branco, não era escravo negro. Você entendeu? Mas nós brasileiros tratamos a escravidão de forma, e claro, ela é vergonhosa, não tenha dúvida que ela é, mas é preciso entender que é uma cultura. Eu acho que a maior questão da escravidão está o que vem pós-escravidão. Hoje nós estamos falando aí de 132 anos da abolição da escravatura no Brasil. E eu sempre falo, somos livres? Não, não somos, de jeito nenhum. Quando isso ocorreu, que a magnânima princesa Isabel assinou a abolição da escravatura, e naquele momento ela não tinha mais o que fazer, a menos que fosse o que ela fez, eu sempre digo que nós ganhamos um chute no traseiro. E foi bem assim mesmo. Por quê? Nós saímos com uma sacolinha nas costas, sem eira, nem beira, menos ainda um lugar para morar, menos ainda uma identidade, porque, inclusive, a questão dos Santos, Silva, os nossos sobrenomes, eram dados pelos senhores que nos compravam. E, da mesma forma que eles nos benziam e diziam que nós não tínhamos alma, né? E os nossos sobrenomes foram, porque o fazendeiro Silva e sua família nos adquiriu. Então, eu passei a ser Sônia Maria da Silva, porque eu era propriedade daquele senhor. E aí, acabou a escravidão, fecharam-se as portas, as porteiras das fazendas, e nós vamos para onde? Para debaixo da ponte, obviamente. Foi aí que começaram a nascer os quilombos, foi aí que começou a nascer as favelas, porque é o único meio de sobrevivência que o negro tinha. O negro praticou pequenos delitos, sim, para sobreviver. A mulher negra, muitas vezes, se prostituiu, sim, para sobreviver. Mas isso não tem que estar no nosso DNA. No nosso DNA tem que estar a riqueza da África, e que essa nos é omitida até hoje, e não por acaso. Você acha que nós somos escravizados por quê? Só por ser negros? Também por isso, pela nossa resistência física, mas muito mais do que isso, pelo nosso intelecto. Nós não temos problema de intelecto, nós temos problema nós temos problema social. Falta políticas públicas para o negro, entendeu? Para ele ter o seu lugar de pertencimento, para ele entender a sua identidade, para ele saber da sua valorização, para ele saber do seu legado. É isso que falta. Então, quando a gente fala da escravidão, nós não podemos nos ater a ela. Nós não podemos se sentir coitadinho, porque nós não somos coitadinho, muito pelo contrário, nós somos o dono do mundo. Mas nós precisamos levar isso para o lugar de pertencimento que nos cabe. Nós precisamos fazer disso a nossa fala diária, entendeu? E de que forma? Buscando informação. Por isso que eu insisto, a educação é o motor que pode mudar a nossa condição social. Por quê? Se você vai na comunidade, na favela, na sua maioria são negros, mas a dificuldade é igual. Porém, é fato que a ascensão do negro é muito mais lenta, né? Porque as oportunidades são diferentes. Até hoje é assim. O homem negro ganha menos que o homem branco. A mulher negra, por sua vez, ganha menos que a mulher branca, e menos ou de novo porque ela é mulher e ela é negra. Então, são questões de políticas públicas. A questão, ela hoje, eu acho que ela passa muito pelo social. É importante entender tudo que permeia a nossa história de maneira positiva. E, de fato, isso não chega até nós. É lamentável, mas não chega, né? É uma coisa, assim, extremamente triste. E que esse reflexo é desastroso. Nós, negros, por uma condição social, quando é aos 12, 13 anos, nós temos que nos evadir da escola. Somado a isso, tem a questão do preconceito, do racismo, do bullying. Então, o menino negro, ele não dá conta, a menina também não. Mas
por essa dificuldade de ascensão, óbvio, nós somos a camada mais pobre. Então, o que eu tenho que fazer? Trabalhar para ajudar os meus pais. Eu comecei a trabalhar aos 8 anos. A minha mãe era doméstica, meu pai era pintor. Eu queria um caderninho com um desenho bonitinho na capa, e olha, eu falo isso, eu fico emocionada. Porque eu via minha mãe sair de casa todos os dias pela manhã, voltar à tarde, quebrada, moída de fazer faxina, e tinha os 3 bacurizinhos em casa para cuidar, com uma dificuldade imensa, imensa. E eu, independente que tinha bronquite, eu não me permitia ficar em casa vendo a minha mãe naquele sofrimento. Aos 8 anos eu fui trabalhar, continuei estudando, continuei. Mas como eu já falei lá, eu não sou a maioria. Eu não sou a maioria. Eu não deixei de estar em lugar nenhum por ser mulher e por ser negra. Eu fiz tudo que eu quis na minha vida. Todos os lugares que eu quis estar, eu estive. Eu estive no Hotel 5 Estrelas, eu viajei, eu trabalhei em grandes empresas. E curioso que eu deixei de ser doméstica trabalhando no lugar de uma patroa, porque ela, dentro de uma minoria, tinha entendimento que eu estudava, estava terminando o ensino médio, que não era lugar para mim aquilo ali. Ela falava, Sônia, você não nasceu para lavar meu banheiro, você não nasceu, eu vou te tirar da minha casa. Legal. E ela falava, quando eu sair do meu trabalho, eu vou te pôr no meu lugar. Eu ria, né? Porque imagina, eu com 18, 19 anos, negra, doméstica, eu ia trabalhar no lugar da minha patroa branca, me poupe, há 40 anos atrás, isso era algo impossível, coisa de filme. Mas eu fui agraciada com essa sorte. Mas eu fui agraciada, entendeu? Ela trabalhava numa agência de viagem, me apresentou, eu estudava, então eu tinha um linguajar interessante, escrevia bem, falava bem, me vestia bem e consegui estar no lugar dela. Mas quantas Sônias tem no mundo que está lá na favela? Quantas oportunidades como essa bate na porta dela? Entendeu? Nós vivemos o inverso da situação, né? Então, é preciso criar situações onde nós negros possamos nos empoderar. É preciso criar situações onde a sociedade entenda o nosso valor e nos trate como tal, porque senão nós vamos ver gente pisoteada todos os dias, massacradas todos os dias, desrespeitada todos os dias, morta todos os dias. Nós vivemos num país onde a cada 20 minutos um jovem negro é morto. Ele não tem tempo de explicar porque ele está naquele lugar. Basta ele ser negro, entendeu? Agora, é preciso sair da chibata, porque ela ainda arde no nosso corpo. De outra forma, mas ela arde. O que a gente está passando hoje é uma verdadeira escravidão, pelo amor de Deus. Só que hoje é bala, né? Não é chicote. Então, nós temos que criar caminhos para isso. Sozinhos? Não. Impossível. Nós, negros, de fato, hoje estamos entendendo que nos unir é mais forte. Nós temos que fazer do Ubuntu uma ação verdadeira. Juntos, nós somos mais fortes. E eu sou porque você é. Então, se nós, negros, entendermos... Porque eu também posso estar errada, mas eu sempre digo o quê? Nós carregamos no nosso DNA uma ruptura de união familiar. Porque quando nós somos catados a laço lá, veio cada um para o seu canto, cada um no navio, cada um no canto, e a África, ela possui inúmeros, milhares de dialetos, não é porque eu sou africano que eu consigo entender a língua do outro, e isso foi muito programado, de forma que não houvesse uma união nessa trajetória, e muito menos quando chegasse aqui. Então, eu fiquei nessa fazenda, a minha mãe foi para a fazenda não sei de quem, que o meu avô foi para não sei onde, que o meu marido foi para não sei onde, e eu fiquei à deriva. E eu tenho para mim, e hoje nós negros estamos começando a entender de maneira diferente, que esse DNA, até pouco tempo, refletiu na nossa vivência, da desunião. Porque se nós negros fôssemos unidos no Brasil, como, por exemplo, são os negros nos Estados Unidos, e olha, lá tem gangue de negro contra negro,
Não pensa que é um mar de rosas, mas eles sabem exatamente o que eles querem. Eles matam e morrem pela sua liberdade. Haja visto esse movimento que a gente viu do Freud, entendeu? Então, nós no Brasil não. Matou o menininho, matou não sei quem, pisou no pescoço. Quem foi para a rua contra a pisada que deram no pescoço da mulher essa semana? É isso que eu ia falar com você agora, Sônia. O que você acha desses protestos? Você acha que Eu acho válido tantos protestos nos Estados Unidos como alguns protestos que aconteceram aqui no Brasil, mas eu acho que falta algo, falta alguma coisa, falta um entendimento maior. Eu não sei, mas eu acho que está faltando alguma coisa ainda para, de repente, despertar essa união de todas as etnias. E antes de você responder, eu vou colocar para você aqui uma mensagem da Julieta Imperato. Estou amando assistir. Parabéns a vocês pelo posicionamento em relação ao tema. Não vejo a hora de as pessoas não colocarem o ser humano como raça ou cor da pele, mas sim como seres humanos sem distinção, pois todos somos filhos do mesmo Pai, portanto, com igualdade de direitos. Sim, Obrigada, a Juliana falou muito, a Julieta falou muito bem. A Julieta falou muito bem, porque nós somos uma única raça, a raça humana. Não existe outra raça. Você vê, criaram raça negra como forma de nos diminuir, porque nós somos da raça humana. Ah, etnia. Etnias são muitas, mas a raça é única, é a humana. E isso é outra coisa que tem que estar intrínseca na nossa cabeça. Que eu sou da raça humana quanto o outro, independente que a etnia dele o difere da minha, mas é importante também saber que o difere não nos diminui, que a nossa diferença não seja motivo de diferença nenhuma. Ao contrário, a nossa diferença é enriquecedora, porque imagina se todos nós fôssemos asiáticos, se todos nós fôssemos italianos, portugueses, negros, né? Eu acho que essa hegemonia ela é muito importante. Há que se saber lidar com ela, porque nós não somos sozinhos. Do nosso lado, na nossa frente, tem sempre outra pessoa. E cada uma tem algo para oferecer. Então, quando nós, humanos, entendermos que eu dependo do outro de alguma maneira, porque ele me oferece algo que eu não sou capaz de ter ou de fazer, a gente começa a criar respeito pelo próximo. Com certeza. Sônia, deixa eu agradecer também as nossas diretoras que também estão aqui com a gente. Nossas alunas maravilhosas. As nossas alunas, a Maria Ilka está com a gente, a Sami também. Quem mais aqui? A Aline, eu já falei, a Pamela, sim, também diretora da UNA. Então, muito obrigada da colaboração. E a Aline mandou agora esse textinho para a gente. Por conta do racismo e das esferas estruturais e institucionais, a falsa noção de igualdade social que existe no Brasil. Então, é de fato uma falsa, e é o que eu falei, é preciso políticas públicas para entender que igualdade social não vai ter nunca. Eu só também entendo que ninguém precisa passar fome. E também, mais do que isso, eu entendo que quando nós falarmos de pobreza, nós não sejamos o maior índice enquanto pretos, né? Porque quando a gente fala de classe social, nós negros ainda compomos a maioria. Quando a gente fala de periferia, nós negros somos a grande maioria. Quando fala de favela, nós negros ainda somos a grande maioria. E tudo isso explicado por tudo que nós falamos. O meu patamar de ascensão é muito mais lento, mas também há que se entender que 132 anos de escravidão, historicamente falando, é muito pouco. E como nós não tivemos as ferramentas necessárias para podermos evoluir tal qual deveríamos, né, com tudo que nos é de direito, nós ainda andamos
a passos lentos. Mas eu acho que está na hora do chega, né? Porque, como eu falei, nós estamos no século XXI, meu Deus, a tecnologia a milhão, e o ser humano se preocupando com a cor da pele do outro. Isso é coisa... torna-se sem explicação, não tem lógica. E, obviamente, né, por isso que eu digo que a educação é a base de tudo, porque se o menino branco, que ainda comanda o país, o menino branco que ainda tem os cargos de direção, a menina branca que ainda tem a diretoria de qualquer empresa na mão, que tem uma ascensão mais rápida, ela conhecer e me reconhecer enquanto legado, ela me reconhecer enquanto valorização, ela vai me ver de outra forma. Ela vai criar possibilidades, entendendo da minha capacidade. Não basta só eu, negra, saber que eu sou importante, porque eu vou bater em portas que não irão se abrir, porque a outra pessoa ainda vai ter um entendimento arcaico de que ser negro é ser inferior, de que ser negra é bandido, de que ser negra é ser burro. Nós não somos. Estamos longe disso, porque existe bandido negro e bandido branco. Falta de caráter, ela não tem cor. Falta de caráter, ela é branca, ela é negra, ela é azul, ela é amarela. Ela é de quem é. Ela é de quem é. Entendeu? Então, enquanto a gente não criar mecanismos onde tudo isso venha num patamar menos desigual, porque de igualdade eu não acredito que a gente atinja, mas que ele venha menos desigual, de forma que eu, enquanto negra, eu não preciso ter medo de bater em porta nenhuma, porque quando pintar uma vaga de trabalho, eu estou qualificada para ela, e é isso que tem que contar. Não é porque meu cabelo é carapinha, porque ele é black, porque ele tem cacho, porque eu uso turbante, porque eu uso dread. Não é isso que vai medir o meu intelecto. Hoje eu optei por estar de turbante, por sinal é da minha etnia, e eu gosto muito, e o turbante tem uma história maravilhosa. Não é só para, muitas vezes, não mostrar o meu cabelo, que nunca é, aliás. Esconder o cabelo, né? O meu cabelo. É uma opção de uso, de moda, de história cultural, de legado cultural. Então, eu tenho que ser respeitada pelo que eu sou. Meu currículo está lá. Se eu sou negra, branca, loira, não importa, eu sou capaz. Mas é preciso que os dominadores, né, que ainda existem, saibam disso. E de que forma eles vão saber disso? Através da educação. Porque o menino de hoje vai continuar perpetuando o racismo amanhã se ele não entender a valorização do negro, se ele não entender que eu sou importante, se ele não entender que a minha história é maravilhosa, se ele não entender que, por exemplo, a engenharia que a empresa dele usa foi através dos meus ancestrais, que foram criadas por eles e não pelo vozinho dele. Quando ele entender isso, e nós negros soubermos nos empoderar dessa história, a coisa muda. Demora um pouquinho? Sim, demora, mas não é impossível. É preciso que se comece. Exatamente. Sônia, deixa eu agradecer também um outro pessoal aqui que está entrando. Agradecer a... Nossa, tem gente aqui. Vou agradecer ao Caxan, o Caxan Júnior, que coisa linda. Muito obrigada pela audiência. Para o Márcio Cardoso, o Márcio é um querido lá de Itu. Ele fala que ele é meu pupilo, né? Ele aprendeu o rádio, a locução de rádio comigo, então ele fala que eu sou a pérola negra dito na comunicação. Mas muito obrigada, viu, Márcio? Deixa eu ver aqui também, a Leila está assistindo, a Leila Garcia, obrigada, querida. Deixa eu ver mais aqui, da Leila. Parabéns a todos, esses assuntos abordados, esclarecedores. A Aline, que fala importante, com certeza.
A Patrícia também aqui, ótimo. Adorei a fala, a falta de caráter. Adorei falta de caráter, índole são da personalidade. O Vicente Paula, parabéns pela iniciativa, muito oportuna e esclarecedora. Viva a negritude. Com Patrícia certeza. Fidelis, Rosilinda, obrigada, linda, você também, Patrícia. Simane, parabéns, amei. A Leila, obrigada. Cristiane. Então, o pessoal tá realmente gostando, né, Sônia? Que bom, fico feliz, porque essa é uma temática infinita, né? Se nós formos pontuar toda a contribuição da África, se nós formos falar dos grandes impérios africanos, se nós formos falar da tecnologia africana, são assuntos sem fim. É uma pena que isso, de fato, não esteja nos nossos anais, né? E o que é uma das justificativas dos horrores que nós vivemos hoje. Mas é uma luta onde, eu volto a dizer, a educação é sine qua non, e nos unirmos é o outro ponto super importante. Eu acho que a AMUNA, ela hoje vem exercendo um papel muito interessante, pena que nós tivemos que dar um stop nas nossas ações. Na verdade, íamos iniciar as nossas ações em meio a essa pandemia, tivemos que parar e nossos projetos acabaram ficando para um segundo momento, porque um dos nossos focos, de fato, é trazer conhecimento, informação e empreendedorismo, principalmente para a mulher negra, porque uma outra coisa que escraviza o ser humano é o dinheiro. Nós vivemos num país capitalista. Nós somos escravos justamente por isso, a mão de obra barata, né? E não só para o outro, mas às vezes dentro da nossa própria casa. Quando a gente fala de nós mulheres, do momento que nós não temos independência financeira, nós somos escravos dos nossos maridos. Dependendo da visão que ele tem, ele nos trata como tal. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, é para que a mulher ela se empodere das suas qualidades e que ela possa trazer recursos para dentro de casa e ser menos dependente. Porque do momento que ela precisa saltar a carteira do marido, do momento que ela depende dele para comprar o mods do mês, ela vira escrava. Ela não tem voz, entendeu? A menos que seja um marido muito bacaninha, que entende que o que ela faz dentro de casa é um trabalho que tem que ser reconhecido, sim, tanto quanto se ela estivesse lá fora, e que por isso ela pode ser remunerada por ele, sim, mas não de uma maneira humilhante, mas gratificante, porque ele reconhece o papel dela dentro de casa, ela precisa deixar de ser escrava. Ela precisa de empreender e ter a sua própria renda, ela precisa de trazer à tona o seu conhecimento, os seus dons, as suas didáticas, e a MUNA busca, em suas ações futuras, fazer isso, que eu acho super importante, né? Nós somos grupo de mulheres, embora mulheres negras em ação, mas nós temos mulheres brancas, ou mulheres negras, eu acho que é uma forma de nós buscarmos um novo elo de empoderamento, porque, infelizmente, nessa sociedade capitalista, machista e ainda racista que a gente vive, nós mulheres negras perdemos um pouco no nosso lugar de fala. Então, por isso a gente dá ênfase para a mulher negra, porque o mundo, as oportunidades, ainda é da pessoa branca, seja mulher, seja homem, claro que respeitando as questões sociais, né, e que aí ela atinge a todas as classes, não tem essa, mas nós mulheres negras temos muito mais dificuldade. Então, a AMUNA no seu bojo, junto com essas mulheres maravilhosas, que são profissionais brilhantes, cada uma numa área, são mulheres que vão trazer referência de empoderamento para outra mulher,
e, como eu disse, nós temos mulher branca, mas que tem a visão da contribuição para com a outra, ela entende o quanto é importante ser independente, ela entende que nós vivemos num mundo hoje onde a mulher, ela não tem só que lavar cueca, muito pelo contrário, eu acho que ela também pode lavar cueca, né? Porém, lavar cueca é uma forma de expressão. Ela pode, né? Ela pode cozinhar, ela pode tudo, mas ela tem uma identidade, e isso não pode ser roubado de qualquer maneira, porque já nos roubaram por muito tempo, né? Então, acho que nossa identidade foi roubada desde que nós nascemos. Meu avô, meu bisavô, e lá vai. É uma fila infinita. E nós precisamos dar voz a tudo isso. E a Muna... Sônia, deixa eu só complementar uma coisinha com você. Muitas pessoas perguntam para mim o que é a Muna. A Muna é uma associação de mulheres negras. Como você disse, temos na nossa diretoria mulheres brancas. Mas a Muna, eu gostaria que você colocasse para todo mundo qual a finalidade da Muna. Porque algumas pessoas, quando pensam Associação de Mulheres Negras em Ação, pensam que nós vamos ser assistencialistas. Então, eu gostaria que você colocasse também sobre o que a Muna, daqui a alguns meses, quando passar esse isolamento, o que a Muna vai trazer, não só para as mulheres, mas também para os homens, porque não é porque é uma associação de mulheres que a gente não vai ajudar os homens. Queria que você explicasse um pouquinho mais. Eu vou ser um pouco repetitiva, porém, não que nós não possamos fazer assistencialismo, né? As nossas diretoras maravilhosas estão aí nos assistindo, aqui também não estão, e certamente é porque estão nas suas vidas profissionais, elas têm feito ações maravilhosas individualmente, com outros grupos, enfim, porque nós estamos vivendo um momento de solidariedade. E quando a gente fala de solidariedade, eu acho que todos nós temos que dar as mãos e não importa. Porém, quando a gente montou a Muna, eu fui uma das pessoas que bradei que o nosso intuito não poderia ser só de assistencialismo, porque é muito raro na nossa sociedade, falando aqui de Brasil, São Paulo especificamente, uma pessoa que morra de fome. É muito raro, diferente da África. Mas um prato de comida alguém sempre dá. Um pão alguém sempre oferece. Um copo d'água alguém sempre dá. Mas e conhecimento? Quem que dá? Então, a Muna, ela não quer que o seu mote seja assistencialismo, porque nós queremos alimentar as pessoas de informação. Nós queremos alimentar a pessoa de possibilidades, nós queremos alimentar as pessoas de autoestima. Então, quando a gente fala de atender principalmente as mulheres, é porque, embora nós sejamos uma fortaleza, a sociedade, nós mesmos nos tratamos como frágeis. E é um ledo engano, nós não somos frágeis. E justamente porque nós temos isso intrínseco no nosso DNA, que nós não assumimos a postura de liderar. É uma coisa que vem acontecendo paulatinamente, e você vê, o mundo ainda não é da mulher branca. Hoje a gente está metendo o pé na porta, arrombando o portão e falando, ei, aqui é meu lugar também. Tanto que a gente vê mulheres em todas as profissões, das braçais às mais delicadas, entendeu? Mas então a Muna pretende levar, principalmente para a mulher da periferia, que é a que mais tem dificuldade de acesso, é a que mais sofre violência doméstica, é a que mais tem dificuldade de se empoderar, alimentá-la dessas fontes, que ela beba dessas águas, porque cesta básica, principalmente agora nesse momento de solidariedade, tem de monte. Tem de monte.
Mas com a Com cesta certeza. básica, vai alguém lá saber, minha querida, fala um pouco da sua história, onde que eu posso te ajudar? Às vezes ela é uma tricoteira maravilhosa e ninguém falou para ela que ela pode fazer daquilo o sustento dela e da casa dela. Ela faz um crochê brilhante, ela faz uma cerâmica maravilhosa, ela faz uma bijuteria, ela costura divinamente. E ninguém levou para ela essa possibilidade. Mas comida todo dia tem, pouquinho não. Hoje, no mundo que a gente vive, volta a repetir, poucas pessoas passam fome. Não que não passe, porque eu converso com muita gente, né? Nosso trabalho, ele roda esse Brasil de meu Deus, e eu já ouvi, por exemplo, do diretor da CEAGESP, aqui em Campinas, que ele já foi em comunidades onde as mulheres estavam cozinhando papelão para dar para o seu filho comer. É uma tristeza. Gente, é Quando eu tristeza ouvi isso. isso, eu fiquei, atônita, acho que é a palavra que define. Como eu nunca me Sim. esqueço um dia que eu vi um Globo Repórter, onde lá no sertão do Nordeste, a repórter perguntou para uma criança qual era o maior sonho dela. E acho que eu vou chorar. Ela respondeu que o maior sonho dela era comer uma bolacha e tomar um refrigerante. Aí eu fico pensando, o que a gente faz? Por isso, o assistencialismo é de extrema importância, é claro que é, não tenha dúvida que é. Mas, para que a mulher saia desse gueto, ela tem que se empoderar daquilo que ela tem de melhor. Então, a Muna tem assistência, advocatícia, ela vai ter assistência psicológica, ela vai ter assistência social, ela vai ter encaminhamentos médicos, vai alimentar ela de coisas que no dia a dia não tem, não bate na porta dela. Às vezes tem vaga para trocentos exames em determinado posto de saúde, digamos assim, ou numa secretaria de saúde, mas a mulher da periferia não sabe. E olha, um agravante muito grande. A mulher negra, menos ainda, porque a mulher negra ela é discriminada até no âmbito da saúde. A Sim. maioria dos ginecologistas não querem atender a mulher negras. Isso é científico e é pavoroso, mas é verdade. É verdade, nós somos tratadas com diferença até no atendimento médico. Por Com mais certeza. arrumadinha que você chegue, por mais perfumada que você chegue, você não mudou a cor da sua pele. Você continua sendo negra. E eu Eu já sofri isso na pele. Eu sofri isso na pele, Sônia. Eu então, tinha 14 para 15 anos e no dia que foi marcada a consulta, a minha mãe não pôde ir comigo. Que ela estava trabalhando e naquele horário não podia, e meu pai também estava trabalhando. Consequentemente, eu virei para minha mãe e falei: não, pode deixar, eu vou sozinha. Foi a pior experiência que eu tive na minha vida como médico. Tanto é que eu cheguei em casa chorando, não vou entrar na em detalhe. intimidade, mas eu cheguei em casa chorando. Meu pai me perguntou o que tinha acontecido, eu contei para ele. Na mesma hora, meu pai subiu falar com o médico. O que aconteceu no consultório eu não imagino, porque ele não me contou, e nem a minha mãe. Mas foi uma coisa que hoje eu vejo uma afronta à minha pessoa como garota, da minha pouca idade, sem saber dos meus direitos, porque naquele momento, se fosse hoje, simplesmente eu sairia na porta, chamaria a polícia e mandaria prender o médico. Uhum. Mas, naquela época, eu fiquei desestabilizada. Então, Eu imagino. quando você fala em que os médicos não, alguns médicos não estão preparados para nos atender, eu sou testemunha disso. Mas é Então, real, é real. é muito difícil a gente. Hoje não, porque eu tenho. Os meus ginecologistas são maravilhosos, mas
Muita gente, tipo, eu tô com uma verruguinha aqui, eu perguntei para uma dermatologista, ela, não, na sua pele a gente não pode fazer nada, a sua verruga tem que cair. Então, você vê como é que é? Tudo bem que nossa Sabe? pele é linda, não tem ruga, né? Mas tem É, melasma, tem, sim, tem, tem verruga. Gente, tem que ser não, tratada como de qualquer outra é pessoa. complicado a hora que o médico vira para você, não, eu não posso fazer nada quanto a isso, pelo tom da sua pele. Então, é uma forma de desculpa. Você vê, eu vou sempre reforçar que a educação é importante em todos os patamares. Não me ame, me respeite. E isso basta. Porque do momento que há esse entendimento, do outro lado, ele é obrigado a me olhar de outra forma. Mas você vê como é curioso. Olha o contraponto da história. Nós, negros, como eu já falei, fomos educados a ser submissos, obedientes, sim senhor, não senhor. Ponto. E isso vem se alimentando, vem se alimentando. Eu diria que da nossa geração, não, talvez a anterior à nossa, que eu falei que naquele momento eu achava que era atitudes truculentas, mas que hoje eu entendo que se fez necessário, e amém que tiveram esses grandes líderes negros. É, isso me faz lembrar de uma pergunta que você me fez, depois eu vou voltar nela, se nós tivermos ainda tempo, sobre a questão Temos. do manifesto. É, aí a minha mãe foi educada para não estudar, porque mulher não estudava, mulher preta menos ainda. Não ir ao médico, porque o médico vinha em casa, mas ele vinha em casa para a mulher branca, que tinha poder aquisitivo, para a mulher negra ele não vinha. E isso foi se perpetuando, 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 perpetuando. Também aí vem a questão cultural, porque nós negros, como eu falei, lá atrás, nós já nos curávamos. Por quê? É da nossa cultura usar ervas. É da nossa cultura chás, que isso veio se juntar aos indígenas aqui. Então, eu tô com dor de cabeça, eu vou tomar um chazinho de não sei o quê. Eu tô com dor de estômago, eu vou tomar o chazinho de não sei o quê. Somado a isso, a educação que eu tive de que eu não vou ao médico. Mas pior do que tudo isso é o médico que foi educado que negro não precisa ser tratado como igual. Pior a isso é o negro, é o médico ter sido educado para dizer que preto fede. Você entendeu o porquê é a Sim, sim. educação, o ponto X da questão? Porque se o médico ele não tivesse essa hedionda informação e nós tivéssemos uma cultura evoluída onde médica é importante, as duas coisas se juntariam. E no entanto, elas se continuam separadas. Porque uma das reportagens, das matérias que eu li de ciências, é que o ginecologista alega que ele não atende a mulher negra porque ela tem um cheiro muito forte. Porque o cheiro é diferente da mulher branca. Poxa vida, e aí, me conta. A mulher negra, ela fica horas para parir, porque ela tem que ter o parto natural, porque ela é mais forte, ela é mais resistente. Isso são dados científicos, não sou eu que estou falando. Você entendeu? Sim. Então, tem toda uma inversão de fatos. E isso é doloroso, porque dói na minha pele. Eu sou protagonista dessa história, não é a pessoa branca. E não adianta o branco falar, eu entendo o que você passa. Você pode entender, mas você não vai sentir nunca. Você nunca vai estar no meu lugar. O meu lugar é só meu, ele pertence a mim, a minha dor pertence a mim. É um papel que eu exerço com maestria no quesito racismo, discriminação, preconceito, que são coisas diferentes,
mas que cai no mesmo bojo. Aí, quando você, voltando, falou da questão do manifesto, que eu acho que toda expressão de liberdade é muito válida. Toda. Toda reivindicação de direitos é muito válida. Eu, Sônia, particularmente, sou contra o vandalismo. Eu acho que ele, Concordo. inclusive, reforça o que o outro pensa de mim. Exatamente. Do É momento isso que mesmo. eu vou para o vandalismo, eu alimento o meu opressor. Então, eu acho que eu tenho que ir para a rua sim, eu tenho que gritar sim, eu tenho que tudo. Mas quando vem o vandalismo, eu acho que eu desmistifico tudo aquilo que eu venho pregando. Eu acho que eu apago toda a minha ação de seriedade, todo o meu histórico, toda a minha importância, porque aí vem a pessoa e fala: não falei que é coisa de preto? Ah, preto não faz na entrada, mas faz na saída. Eu não falei? Eu falo que Exatamente. é coisa de preto. Você entendeu? E é esse Subprefeito vocabulário, e é esse vocabulário que a Mona está colocando durante essa semana que tem que acabar, são não é isso? expressões pejorativas, São as, são muitas. são as expressões racistas desde mulata, desde serviço de preto, que tem que Uhum. acabar um dia, né? Então, uma coisa que nós estamos colocando na Muna, no Facebook e também no Instagram da Muna, que as pessoas têm que compartilhar isso. As pessoas Sim. têm que ensinar ao amigo que, mas você não tem jeito de preto. Ah, você é Uhum. preto de alma branca. Gente, Uhum. isso machuca. Você Os é preta, brancos mas que você é falam tão isso. linda. Você é Ai, seus preta, traços mas tão você é tão finos. inteligente. Você entendeu? E isso É. machuca. Eles não imaginam que chamar o meu cabelo de bombril, de carapicho, de seja o que for, nós negras, nós temos a possibilidade de tratar o nosso cabelo da maneira como nós quisermos. Sim, Desde do black, desde os cachos, desde o cabelo liso. sim. Eu estava, há coisa de 5 meses atrás, de cacho. Lindos por Vivo sinal. mudando? Vivo mudando? Vivo mudando. Tem hora que eu Mas coloco é lace. opção. É opção. Exatamente. Não é Eu não isso que te posso. define. Não é isso que te Exatamente. define. Exatamente. De repente, eu posso estar de lace lisa, posso estar de lace de caracol, posso estar com meu cabelo natural encaracolado, posso estar lisa, posso. Ontem eu pintei de preto, eu posso pintar meu cabelo de loiro. Sim. Então, eu tenho uma gama de possibilidades. A Né? nossa definição está além disto, né? Mas aí é Exatamente. que tá, né? Há que se entender que está, né? Não é? Então, nós temos aí uma diversidade de possibilidades da mulher negra, do homem negro, que incomoda. Nós temos diversas pessoas muito bem-sucedidas. Sabe aquela Mas, história? Ah, desculpa. Pode terminar. não, sabe aquela coisa de você sentir até o preconceito, Sônia? Agora eu vou pegar meio pesado, tá? Às vezes a gente sente o preconceito até dos negros. Os Ah, mas negros não que tenha começam, dúvida. os negros que começam a galgar uma posição social, vamos dizer assim, um pouco mais elevada, o que acontece? Ele deixa de lado os seus Então, irmãos, né? esse é um ponto Então, muito isso interessante. é uma coisa que mexe muito comigo, porque a minha mãe, muitas pessoas conhecem que estão assistindo hoje, a minha mãe foi tecelã, minha mãe era filha de lavadeira com tecelão, e simplesmente minha mãe foi subindo, vamos dizer assim, na escala social.
ela pertenceu ao Clube da Lady durante mais de 30 anos, nunca foi discriminada lá dentro. Mas muitos negros a discriminavam. Por saber que ela estava no clube de brancas. Sim. Então, a gente sente esse preconceito através do negro. Ao invés de falar, nossa, que legal, a Eunice está no Clube da Lady, a Rose é sócia do Clube da Lady. Pô, que bom! O que elas fizeram para chegar até lá? Não. Agora que é do clube, agora que está frequentando tal lugar, não é mais negra. Esquece do negro. Não. É o preconceito do negro para o negro. E mas deixa eu te falar. Diga. Eu acredito que muitas pessoas que vão me ouvir vão ser contra o que eu vou dizer. Mas o meu entendimento de que, de fato, o negro discrimina o negro. Ponto e basta. Eu acredito que o que justifica o negro que se acende não voltar para sua origem é justamente tudo isso que nós falamos. Porque a dificuldade de ascendermos é muito grande. Então, o que acontece? Vamos usar um exemplo típico que é jogador de futebol. Na sua grande maioria, eu diria 99% dos jogadores de futebol que são negros, vêm de onde? Da favela, da periferia. Exatamente. Ele ganha uma ascensão, ele vai para um outro patamar, para um outro mundo, onde a identidade dele deixa de existir, porque aí é a questão social. Ele está no mesmo nível, ele tem dinheiro, ele usa o carrão, toma o mesmo uísque, vai para o mesmo restaurante, fica no mesmo hotel 5 estrelas. Ponto. Ele namorava a pretinha aqui da periferia. Porém, naquele patamar, não está a mulher negra, porque ela ainda não conseguiu chegar lá. Exatamente. Aí, o que ele faz? Se ele olhar para o lado, para frente, só tem a mulher branca. Muito bem. Caberia a ele, então, se ele tivesse toda uma inteligência histórica da sua identidade, pegar aquela pretinha pela mão, parte do que ele ganhou nessa ascensão e prepará-la para estar ao lado dele, né? Mas é mais fácil ficar com a branquinha, né? Muitas vezes ele foi para o treino com o dinheiro que a pretinha faxinou no dia anterior. Isso é fato. Caberia a ele, então, até por uma questão de hombridade, voltar, falar, minha querida, vai estudar naquele colégio, vai se preparar, muda seu guarda-roupa, aprenda inglês e você vai seguir comigo. Minha filha, o que é mais fácil? Limpar o vidro ou quebrar o telhado? É simples. Limpar o vidro ou quebrá-lo? Quebrar, porque aí você não precisa limpar, você entendeu? É uma coisa muito louca isso. É muito louco. Nós vivemos numa bola de neve. E é onde eu falo, essa ruptura, onde essa bola de neve vai alimentando o preconceito, é só através da educação. Porque se ele tem essa educação e sabe da valorização dele, ele traz o outro para com ele. Ele não discrimina. Ele não discrimina. Ele fala, puxa, eu tive a possibilidade, mais sorte, mais talento, seja lá o que for, mas o outro está lá com os mesmos potenciais que eu. Então, eu vou dar oportunidade. Mas não é o que acontece. É explicável, não é aceitável. Eu não estou dizendo que eu aceito. Eu estou dizendo a leitura que eu faço dessa atitude, que nem de longe eu aprovo, mas ela é real. E aí, eu também digo que por uma questão de DNA, deixa eu te dar um dado. Na África hoje tem 9 milhões de escravizados. Gravou o número? 9 milhões de escravizados. Ah, mas eu vou te dar um outro dado. Não é por branco, é por negro.
É o Complicado. poder. É o poder. Complicado. Você entendeu como é que funciona? Sim. É o poder. Então, é a questão de nos adaptarmos às nossas realidades, né? Verdade. Somos descendentes de africano, nossa ancestralidade é maravilhosa, é ela que nos move, é ela que dita, porém nós vivemos num outro mundo hoje. Nós vivemos no Brasil, que tem uma realidade diferente da África, diferente de qualquer outro lugar, dos Estados Unidos, porque a escravidão lá foi totalmente diferenciada da nossa. O problema é os escravos, os escravizados americanos ganharam liberdade com terra, com trabalho, com dinheiro. Os escravizados brasileiros, como eu disse, ganharam a rua, sem eira e nem beira. E terra agrega. Se quando nós tivéssemos sido libertos, nós tivéssemos saído com o nosso pedacinho de chão, com o nosso trabalho, ou se aqueles senhores tivessem feito o que fizeram com os italianos, com nós negros que já estávamos ali, que havíamos produzido toda a riqueza dele, nós seríamos outro. A nossa realidade seria completamente diferente. Matar a nossa identidade, com ela a nossa oportunidade de ser o que somos, de ser o que deveríamos ser. E isso é fatídico. Vai demorar um tempo para mudar? Vai. Impossível? Não, não é. Mas, minha querida, eu acho que nós estamos aí 1h30 de live, você percebeu? Acho que você poderia fazer Menina, a e o pior que tinha leitura. tanta. Gostoso, né? Tem Eu tô tem amando. tanta coisa que a gente queria conversar. Mas não Queria vai conversar faltar com você, oportunidade, né? com certeza, Tem uma porque tem muita fala, coisa. muita, tem uma Diga. fala da nossa presidente Edna aí que eu gostaria que você lesse, que eu não consegui acompanhar. Ela fez A algum Edna. comentário aí que eu não consegui. Lá Tá. atrás. Enquanto eu vou procurando aqui, eu quero agradecer ao meu de trabalho, né? O José Arnaldo, deixa eu ver aqui. José Arnaldo de Oliveira, jornalista maravilhoso que está nos acompanhando. Quero agradecer também a Alzira Camilo. A Alzira é escritora, autora de livros. Muito obrigada, viu, Alzira, também, pela sua participação aqui com a gente. Preciso agradecer, antes de chamar a Edna aqui de novo, preciso agradecer a Marlene. A Marlene é do Marcha Jundiaí, e ela divulgou também a nossa live de hoje em todas as redes sociais da Marcha. Então, eu preciso agradecer do fundo do meu coração, Marlene, muito obrigada. E obrigada ao Reginaldo também, que também está aqui presente na Marcha da Consciência Negra de Jundiaí. Muito obrigada a vocês. Vamos achar aqui a Edna agora. Eu quero E o José fazer uma. Arnaldo, só colocando aqui, ele falou que tem um filme novo, né, na linha do que a gente está conversando. Acho que se chama M8, Esperando para Estrear. Eu não ouvi ainda falar sobre esse filme, mas eu Vamos vou. buscar saber. Vamos buscar saber. Sim. A Edna acabou de colocar Munas Sem Limites. Mas A deixa eu Mundo ver, Sem eu vi Limites. Sem Limites. Mas eu tenho. Legal. Aqui, ó. Cadê? Da Etna, perfeito, Yes. Amunas. Nosso fundamento principal é difundir, esclarecer, fortalecer nosso conhecimento, somos o caminho e nosso trabalho e pela nossa comunidade tão oprimida. Exatamente. Deixa eu te falar, vou fazer uma fala. Eu, enquanto presidente da outra entidade, que é a Associação Liberdade em Campinas, ela existe há mais de 30 anos, e, por questão óbvia, nós sempre buscamos trabalhar com a temática afro, né? E desde então a gente passou por vários, como eu diria, por vários formatos de trabalho. Mas hoje, o que nós fazemos, e alimentando o que eu insisto em dizer que a questão é educação, é formação para professores.
Coisa essa que, em algum momento, a Muna pode proporcionar. Por sinal, nós já fizemos essa formação para os professores municipais em Jundiaí e para alguns estaduais aí em Jundiaí, trazendo exatamente uma gama de informações, que a gente defende que o preconceito é alimentado pela falta de informação. Então, como forma de quebra de paradigmas, como forma de desmistificar o preconceito, é preciso que você informe, né? E a gente traz isso. Os nossos livros, por exemplo, ele tem o cuidado de trazer o negro na sua imagem não caricaturada, como são a maioria dos livros, porque também tem isso, né? É preciso saber sob que ótica você traz a história do negro. Como eu digo, a importância de ser protagonista é muito grande, porque eu, enquanto protagonista, eu sei que eu preciso me ver representada num livro tal qual eu sou, tal qual nós somos, lindos, maravilhosos, perfeitos, caricaturados. Ui, que palavra difícil! E não como caricaturas, vamos mudar. Exato. Não isso. Como caricaturas, entendeu? E a gente tem esse cuidado. É uma gotinha no oceano, mas que está se tornando um laguinho, porque tem poucos materiais. Eu insisto na questão da educação, porém, o acesso à informação é muito limitado, porque os materiais que até então, na sua maioria, existiram, eram todos muito preconceituosos, eram vistos por uma ótica também de um opressor. Entendeu? Exatamente. E isso é muito importante. Então, hoje a gente tem um trabalho onde a gente faz palestras, onde a gente traz os livros, porque a gente entende que, principalmente o professor, porque ele é a plateia da discriminação na escola, ele é a plateia do bullying e ele não sabe como lidar. Ele vê o amiguinho chacotando o cabelo do outro, porque é pichain, porque não sei o quê, mas ele também não sabe explicar para o amiguinho, queridinho, não é assim, olha, o cabelo dele é assim, por causa disso, por causa da África, por causa da temperatura, porque a natureza produziu ele dessa forma como forma de proteção, diferente de você, que é originário de um país cujo clima é menos quente. Aí seu nariz é afilado, porque no clima frio, eu preciso respirar os 5 graus para cair a 36 no meu pulmão imediatamente, tanto quanto o inverso. Se tem essa colocação, começa a criar o patamar da igualdade, do respeito. Então, nosso entendimento é esse. E eu quero trazer um pouco disso para a Muna, porque eu acho que é super importante, entendeu? Sim. Educação é tudo. Com certeza. Sônia, o Clube 28, todos os dias, está trazendo algumas informações. Sim. Às terças-feiras, nós estamos colocando Negros pelo Mundo. E nós tivemos a grata surpresa essa semana, onde uma mulher negra vai ser a primeira piloto de caça da Marinha dos Estados Unidos. Que maravilha! Eu já tinha visto a reportagem quando ela se formou. Então, são coisas que a gente está tentando trazer para a população de Jundiaí, região do Brasil, que se ela conseguiu chegar lá, todas nós conseguimos. Sim, há de ter o dia que nós sejamos mais um e não um, né? Porque exatamente. Ainda a gente consegue a gente fica tão feliz de repente, ter a primeira piloto negra. Pô, isso Sim. teria que ser corriqueiro, isso teria que ser normal, coisa que não Sim. acontece, né? Então, é uma coisa que a gente está colocando. Semana passada eu coloquei também da primeira responsável pelo marketing da Netflix, que é negra. Quer dizer, precisava? Primeira deputada estadual que teve no Brasil é o quê? Negra, de Santa Catarina,
Qual o nome dela, que sempre me foge, que eu tenho uma memória péssima? A Teodosina? Não, ela é de Santa Catarina, ai, meu A pai. Teodosina é daqui de São Paulo. Nossa, me fugiu. Se eu me lembrar até o fim, eu falo. Mas ainda Tá. nós conseguimos ser, como eu diria, motivos de admiração por sermos únicos. Nós temos que ser admiração porque nós somos o todo, nós somos parte da maioria, né? A gente se aponta, olha quando a nossa Miss Brasil foi negra, gente, que coisa assombrosa! Quando a Miss Universo, a gente ainda consegue, e que bom, por um lado, se assustar, né, quando a gente vê esses ganhos de nós negros. Exatamente. É E uma coisa deveria que ser tão aconteceu normal. esse ano. Todas as mulheres mais bonitas do mundo eram negras. A Miss Então, Universo, a Miss Mundo, a Miss Teen, todas eram negras. só um Se minutinho. vocês, se vo... tá, Pode ir você vai falando. falar, tá? Não, pode ir falando. Tá ok. Então, se você procurar lá atrás, lá para janeiro, fevereiro, mais ou menos, no site no site Minto, no Facebook do Clube 28, você vai ver lá a matéria que nós fizemos exaltando a beleza mundial. E foi uma coisa assim que todo mundo noticiou. Todo mundo ficou nossa, mas a Miss Mundo é negra, a Miss Universo é negra, a Miss Teen é negra. Coisa que não precisava ter acontecido. Sim. Simplesmente, né, Sônia? O nome Teria que ser uma coisa mais normal. mais Porque natural, sim, né? nós colocamos hoje também, hoje não, hoje é quinta-feira, no Tete Bitat do Clube 28, que os concursos de beleza negra dentro do Clube 28 acontecem desde a década de 50. Sim. O Clube 28 sempre fortaleceu a autoestima das suas mulheres negras, através desses concursos. Porque era o que nos cabia, né? Era o que nos Exatamente. cabia ainda. A Associação Liberdade nasceu de um desfile de moda afro, sem nenhuma pretensão, e um dia ela virou o que ela é hoje, trabalhando a questão da pedagogia, da educação, mas nós buscávamos nos afirmar pelo turbante, pela amarração, por roupa afro, pela dança, porque na verdade olha que coisa maluca, o Luiz aqui está falando que é a Antonieta de Barros, exatamente. Obrigada, A Luiz. Aline também, e ainda o Isso, Luiz reforçou aqui. Primeira deputada negra de exatamente. Santa Catarina, Antonieta de Barros. Porque na verdade, olha como o ser humano é inexplicável muitas vezes. Na mão que o preconceito é tão latente, nós sempre fomos cobiçados Sim. pelos dentes, pelo, pelo colorido da roupa, pela música, não tem nem o que falar. Aí eu pergunto, mas que raio de preconceito é esse? Porque se de fato eu fosse preconceituosa, sabe qual ama negra ia amamentar meu filho branquinho? Nenhuma. Mas Nenhum. é tão sem noção que eu sou racista, preconceituosa, mas o meu filho pode mamar na teta preta. Que é o que dá vida para uma criança. Ô, gente, mas me explica, porque eu até hoje não consegui entender. Não consegui. É Eu não gosto complicado de isso, né? preto, mas eu amo Louis Armstrong. Eu não gosto Como é de que pode? preto, mas eu ouço a música de Tim Maia. Eu não gosto de preto, mas eu vou na praia, eu faço um dread no meu cabelo. Eu não gosto de preto, mas eu adoro usar um turbante, uma amarração. Ah, se defina, meu filho. Precisa de se definir, porque não é normal, entendeu? Com certeza. E você sabe, ô Sônia, eu tô terminando de assistir uma sugestão que nós demos no Black Cine
às sextas-feiras lá no Clube 28, lá no Facebook e no Instagram. Malcolm X. É um documentário onde um jornalista começa a investigar a morte de Malcolm X. E dentre os vídeos que ele conseguiu, que passa tudo, ele fala assim, um jornalista pergunta para o Michael, qual o seu nome verdadeiro? Ele não responde. Ele deixa do jeito que está. Mas por que você não quer falar o nome? A resposta que ele deu foi um murro no meu estômago. Porque o meu nome foi dado por brancos. O meu sobrenome vem do povo branco. Não é o meu sobrenome africano. Por isso que ele adotou o X. Olha que louco. Você entendeu? Então, é uma coisa assim, tão forte, que se de repente, você já imaginou se chegando no cartório amanhã e falar assim, olha, a partir de hoje eu quero mudar minha certidão de nascimento, quero colocar Sônia X. Pose X. Ai, caramba. Porque você já imaginou hoje, isso lá atrás, isso lá atrás causou um certo impacto. Imagina agora. Sim, é difícil. Se todo mundo começar a ir no cartório e falar, ó, quero mudar o meu nome. É bravo, né? É bravo um negócio desse. Bom, querida, estamos chegando a 1h41. Então, eu queria saber de você Patrícia. Obrigada, querida. Nos vemos na semana que vem, né? Na semana que vem, mais gente aí chegando, né? O Hidalgo tá mandando um oi. Iago Carvalho. Oi, Iago. Prazer, boa noite, salve. Mandando um salve aqui. Mando um salve para você também. Salve, salve. E eu queria suas considerações finais, minha querida. Sim. Ou se você tiver mais alguma coisa importante que você queira colocar, fique à vontade. Tá, olha, live ao vivo tem desses percalços. Eu preciso de responder rapidamente aqui. Porque, como eu falei, o dia hoje está corrido. Bom, eu queria profundamente agradecer a todos que participaram, agradecer as nossas alunas maravilhosas, que nós somos uma corrente e que certamente esse elo vai produzir grandes frutos e que essa pandemia passe logo e que, nossa, que Deus tenha misericórdia do povo do mundo, porque está muito difícil e há que se passar, né? E que as sequelas sejam as menores possíveis, porque do jeito que está caminhando, está doloroso, mas a gente não pode perder a fé, né? E enquanto negra, mulher, eu sou muito feliz com tudo que eu já conquistei na minha vida. Eu quero poder, sempre que possível, partilhar um pouco disso com outras mulheres, com outras pessoas, levar ao entendimento do ser humano que não é a cor da pele que me define, mas sim quem eu sou, levar ao ser humano a importância que os meus ancestrais deixaram, como eu já falei mais de uma vez, e que a gente faça disso o nosso diário, que a gente faça disso a nossa cartilha de aprendizado, porque respeitar o próximo tem que ser o nosso grande lema. E a partir daí vem todo o resto. E eu vou terminar a nossa live com uma parafraseando uma pessoa que eu gosto muitíssimo,
que é a Maya Angelou. Gosto do seu pensamento, gosto da sua fala, e que ela diz: eu sou negra, logo eu resisto. Boa noite. Sônia, muito obrigada. Você foi, assim, uma participação maravilhosa. Sem conseguir agradecer tudo que você passou para a gente hoje. E nós estamos chegando ao fim, né? O nosso primeiro programa, Sala Black, que nós orgulhosamente apresentamos para vocês hoje. O que eu posso falar? Estou muito feliz. E eu estou convidando você, meu amigo, minha amiga, para estar conosco na próxima quinta-feira, a partir das 20 horas. Vamos ter aí a doutora Simone Santos, nutricionista, diretora da Clínica Sinutri, assessora da Diretoria de Saúde da AMUNA, que ela vai falar sobre alimentação na ansiedade. Eu não sei vocês, mas muita gente está ansiosa com essa quarentena, com esse isolamento, e está prejudicando o seu corpo também, né? Então, não perca. Venha com a gente, avisem seus amigos, se cuidem, proteja quem vocês amam. Se precisar sair na rua, use máscara. Lave sempre suas mãos. Um ótimo final de semana para você. Fica na paz. Tudo isso vai passar, com certeza. Com certeza. E, não é, Sônia? Sem dúvida nenhuma. Agora eu... deixa eu dar meus últimos salve aqui para o Moisés Aparecido, bela iniciativa. Obrigada, Moisés. Patrícia falando isso mesmo. A Ana, como que a Ana está aqui? Beijos da Ana Preta, gratidão sempre. A Vera Bueno também mandando recado, isso mesmo. Obrigada, Vera. Patrícia mandando beijo. Gente, foi maravilhoso estar com vocês. Amei. Estar com vocês aqui. A Sandra falando parabéns, a Sandra Silva, obrigada. E eu aguardo vocês na próxima quinta-feira, né, Sônia? Onde teremos aí a participação da Simone com um tema extremamente importante, que é a alimentação na ansiedade. A Vera está mandando um recado para mim. Perdemos nosso amigo Celso, o Rei Momo. O Rei Momo de Jundiaí, Vera, faleceu porque o Papai Noel de Itu também faleceu hoje. Nossa. Tempos estranhos. A Fátima Borges, obrigada, Fátima, beijo para você, querida, mandando os parabéns aqui para gente. Deixa eu ver, o Edmilson Silva, muito bom, parabéns. Obrigada, gente, obrigada de coração. Vocês não sabem, eu até brinquei com o Luiz Antônio essa semana, eu falei para ele, nossa, meu estômago tá cheio de borboletas. Ele falou, não, fica calma, vai dar tudo certo. A Alessandra, uma outra amiga minha, falou a mesma coisa, fica tranquila, vai dar tudo certo. E com certeza deu, foi maravilhoso receber a Sônia, todos esses esclarecimentos, Sônia, fantástica, uma aula de história maravilhosa, muito obrigada mesmo. Rose. E que bom, né, que a gente pode contribuir para melhorar a nossa vivência nessa sociedade, né? Agora, atente o que a Simone acabou de postar. Peraí. Não, a Vera respondeu, sim, foi de Covid. Então, o nosso Rei Momo, Celso, infelizmente, nos deixou. Aqui vai a nossa solidariedade à família, o nosso pesar. Que Deus conforte o coração de todos, os familiares e amigos, né? E vamos torcer para que ele esteja em um lugar bem melhor.
Aí a Simone colocou, depois da live de hoje, estou até com medo de não estar à altura. Fique não, minha querida. Nós estamos todas na mesma altura, não fique não. Até porque tudo que você vai falar. A Patrícia também Ai, vem meu logo Deus. depois, também está falando, eu também, que belezura. Vai ser proveitosa Então, todas as lives, cada uma vai trazer o seu esclarecimento, o seu ensinamento, a sua expertise, e não existe a maior ou a melhor, existe todas na sua importância, e que todo mundo que assista saia com um pouco mais de informação. com certeza. Sônia, eu vou fazer um teste aqui, vamos ver se vai dar certo agora. Que eu vou colocar aqui para vocês. Vamos ver se vai dar certinho agora, né? Peraí. Quase. Olha aí. Alimentação na ansiedade. Haja ansiedade Chamadinha nesse momento, né? Com certeza, com certeza. Agradecer também a Mariuzi. Mariuzi também está nos assistindo, falou que não conseguiu mandar mensagem, mas ela está assistindo. Obrigada, Mariuzi, nossa conselheira, né? Nossa conselheira aqui da Muna. O Cícero Júlio, parabéns, vocês são demais. Obrigada. Obrigada, o Cícero. Cadê você? Tá aqui, show. Parabéns, vocês são demais. Esperamos aí, né, que de repente a gente consiga cada vez mais, né, consiga cada vez mais atrair pessoas para as nossas lives e que esses ensinamentos, esclarecimentos possam ajudar de alguma maneira algumas pessoas. Sim, Certo, Sônia? que a nossa sala Black fique marcada na história de algumas pessoas e na nossa principalmente, né? Beijo a todos. Com certeza. Crianças, muito Boa obrigada. noite. Um beijo no coração de todo mundo. Fique em paz, como eu já falei. Tudo isso vai passar. Um beijo no seu coração. Beijo Tchau. no coração de todos. Obrigada, Rose, querida. Obrigada a você, meu amor. Tchau. Fui.